você? Seja bem-vindo a mais uma aula da série 7 Passos para Formatar o seu Trabalho Acadêmico de forma rápida e eficaz. Vem comigo que eu vou te mostrar. Lembrando que nós vimos na aula anterior que a Associação Brasileira de Normas Técnicas é a agência que normaliza os trabalhos acadêmicos no Brasil, através das NBRs, das normas brasileiras. E elas são atualizadas, e nós então iremos ver nessa série as normas vigentes em 2022. Nós temos as orientações para a elaboração de trabalhos acadêmicos na norma 14724 de 2011. E para a gente executar essa norma, nós precisamos de aplicar essas demais que iremos ver aqui na nossa série. Hoje iremos estudar a estrutura do trabalho acadêmico, como a norma diz que o trabalho acadêmico deve ser estruturado. Nós vamos começar com a parte externa, que é a capa, que é essa parte externa, e a lombada, que é essa parte lateral. Aqui nós temos que colocar autoria, título, os elementos necessários nessa parte capa e lombada, título, autoria, na parte externa. Na parte interna, nós temos os elementos pré-textuais. Esses elementos pré-textuais são todos os elementos que vêm antes da introdução. Então, nós temos a folha de rosto, que vem logo após a capa, que tem autoria, título e ano. Errata, caso tenha algum erro que não dê para ser, que vai vir no trabalho, você vai dizer lá qual erro, né? Errata, a gente faz as correções. Folha de aprovação, na qual os membros da banca, o seu orientador, irão assinar o seu trabalho. Dedicatória, geralmente uma homenagem prestada a alguém especial. Agradecimentos a pessoas e instituições que participaram, forneceram dados para o seu trabalho. Epígrafe, um pensamento de um autor que fundamentou o seu trabalho, que te inspirou. Então, você pode colocar também esse elemento. Alguns elementos são opcionais: dedicatória, epígrafe. Resumo na língua vernácula, ou seja, resumo na língua na qual está sendo escrito o trabalho acadêmico, no nosso caso, português. O resumo na língua estrangeira, que às vezes, dependendo da área, pode mudar essa área, ou francês, espanhol, inglês, enfim, de modo geral, inglês. A lista das ilustrações, as tabelas, as abreviaturas, símbolos e o sumário. Então, o sumário é a última parte, a última seção da parte pré-textual. Ou seja, até aqui, pessoal, todos os elementos são pré-textuais. Então, vamos para os elementos textuais. Temos, pessoal, a parte textual, os elementos textuais, os elementos que vêm depois da parte pré-textual. Essa parte é o seu trabalho propriamente dito, né? Ali você vai colocar o texto que você vai construir. Então, nós temos na parte textual, nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Na parte pós-textuais, nós temos as referências, que é a lista de publicações que você citou durante o seu trabalho, então você vai organizá-las no final do trabalho. Iremos ver melhor essa parte em aula posterior. Nós temos o glossário, que é uma lista de termos, palavras que você quer traduzir ou quer especificar os resultados, né, por lista alfabética. Nós temos os apêndices, que são documentos complementares que vêm na parte final do trabalho. Esse apêndice pode ser um questionário que você fez, você vai anexá-lo. Nós temos os anexos, que são documentos complementares também, mas não foram elaborados por você. Por exemplo, dados fornecidos por algum órgão, você pode anexá-los no final. Nós temos o índice, que é uma lista de termos e palavras
com a sua localização no trabalho, ou seja, normas ABNT encontra-se na página 7, por exemplo. A diferença do índice, que o pessoal confunde um pouco com o sumário, porque o índice é um elemento pós-textual, ele vem depois das referências. O sumário, ele vem antes, ele faz parte da pré-textual e tem funções diferentes também. O índice é encontrar aquele termo no texto e o sumário já traz as divisões e as suas paginações do trabalho acadêmico. Agora, pessoal, nós iremos entender melhor como organizar as partes textuais. Vamos lá? Temos aqui a introdução, que é a primeira seção do seu documento na parte textual. Na introdução, você vai dar uma visão geral da pesquisa. Então, ali a norma diz que tem que constar a delimitação do assunto, os objetivos da sua pesquisa e a formulação das hipóteses. Então, na introdução, você vai falar como está organizado os capítulos, o que vai ser tratado em cada um. Então, aquela visão geral. Lendo a introdução, o leitor vai saber do que se trata o seu trabalho acadêmico. Na parte do desenvolvimento, uma dica que eu sempre falo, pessoal, não escreva desenvolvimento no trabalho. Ali você vai criar, construir os capítulos do seu trabalho acadêmico de acordo com seus estudos, de acordo com o seu objeto de estudo e com o seu recorte, com a sua delimitação. Você vai dando nome aos capítulos e dando nome a essas seções, que são sim o desenvolvimento, mas elas precisam também constar elementos que a norma diz. Por exemplo, a revisão de literatura é obrigatória. Então, o aluno tem que demonstrar o domínio do objeto de estudo. As pesquisas feitas, quando surgiram, uma retrospectiva histórica das pesquisas feitas a partir do objeto de estudo que você está estudando. Você também terá que descrever a metodologia utilizada, os materiais e o método que você vai utilizar para investigar, e os resultados também deverão ser apresentados em uma sessão, e a discussão e a análise desses resultados também devem constar aqui na parte do desenvolvimento. Na parte da conclusão, na seção da conclusão, nós temos que ter a síntese final do trabalho, a resposta a hipóteses, ponto de vista do autor sobre os resultados obtidos. Aqui, pessoal, o autor pode indicar o limite da minha pesquisa, pelo recorte, pela delimitação metodológica, teve algumas limitações, pode sugerir, né? Então, a partir daqui, o autor pode sugerir novos estudos a partir dos seus estudos e também colocar ali a sua visão, a sua percepção mais pessoal. Não é permitido incluir dados novos nas considerações finais ou conclusões. Caso você coletou dados, entrevistou, aplicou questionário, somente esses dados poderão entrar aqui na conclusão. Não podemos acrescentar dados novos que não foram delimitados lá na metodologia nesta parte, ok? Bom, pessoal, era isso nessa aula, a estruturação do trabalho acadêmico. Nós vimos as partes pré-textuais, textuais e as partes pós-textuais. Bora lá para a próxima aula estudar as citações, como citar um capítulo de livro, uma dissertação, uma tese, um livro no seu trabalho acadêmico. Bora lá entender melhor? Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, acione o sininho para receber material novos do canal e também dê o seu like no caso de gostar deste conteúdo. E até a próxima aula.